Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Usai sempre da sinceridade, da franqueza, usai sempre da verdade. A palavra diz: o amor não seja fingido, assim como jamais tenhais duplo ânimo, mas antes tende bom ânimo, através do espírito de retidão, que mantém na integridade, na sinceridade, no temor, que é o princípio da sabedoria, temendo, ainda que se alcance o amor verdadeiro, que lançou fora todo medo, porque medo pressupõe para aqueles que estão sob punição. Teme continuamente a fim de não retroceder, pois sua alma não tem prazer naqueles que retrocedem. Antes, sejais sempre direcionados pelo Espírito, aonde há devida reverência, sempre louvando e bendizendo aquele que é digno de toda honra e de toda glória. Não permitis jamais vanglória, porque vanglória é maligno, assim como aquele que pressupõe de si mesmo, assim como toma decisões por si. Essa presunção é maligna. A palavra diz: do que adianta dizer amanhã vamos a tal cidade, a abrir tal negócio e faturar tanto? Não seria melhor dizer: se o Senhor assim permitir, fazei tudo em conformidade com o Senhor. Buscai sempre a sua perfeita e agradável vontade, aonde os seus planos sempre de nos fazer prosperar, jamais causar dano algum para aqueles que estão em conformidade, planos sempre de prosperar. Assim como a palavra diz, ele também, como tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor, ele é ira, indignação com aqueles que rejeitam, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu unigênito, o primogênito de toda a criação e ressurreição, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida com abundância e alcance a ressurreição do último dia. A única forma, não há expiação pela culpa, se não for por aquele que disse: de agora em diante sabeis que o Filho do Homem tem poder para lhes perdoar os pecados, aonde é necessário dia após dia estar sempre pedindo perdão a Ele, porque na verdade se tropeça de alguma forma, mas por não desfalecer no exercício constante das boas obras, assim como aperfeiçoando sempre a fé e jamais desfalecendo da fé, pela fé sois cumpridores, ainda que se tropece em algum ponto, estamos como cumpridores, dom gratuito para que ninguém se glorie em suas próprias obras. Mas aquele que não tem, aquele que faz a expiação pela culpa dos pecados, se está segundo a lei e não segundo a graça, sempre se tropeça e está acometido de desobedecer a todos os mandamentos, e os rebeldes, os teimosos, os obstinados, os mentirosos, os que vivem nas suas muitas glutonarias, nas orgias, segundo as mentiras, nenhum destes herdarão o reino dos céus se não se arrependerem dos seus maus caminhos e alcançarem a expiação pela culpa dos pecados. Até mesmo uma criança, quando nasce, já nasce com o pecado segundo Adão, aonde já nasce uma semente uma semente corruptível, e é necessário morrer e nascer de novo. Semeia uma semente corruptível, e quando se morre e nasce de novo,
nasce a semente corruptível, onde mesmo ainda se tropeçando, mesmo como pecador arrependido, ele nos justifica. Mas o pecador penitente, aquele que está sempre no duplo ânimo, se não se arrependerem dos seus maus caminhos, o Senhor os galardoa segundo a sua conduta merece, aonde por não ter o seu espírito de retidão, estão sempre acometidos a obedecer todos os mandamentos e não se alcança a sua benignidade. Na verdade, está a sua ira sobre os filhos da desobediência, filhos bastardos, por não alcançar através do unigênito filhos por adoção. Por isso, vigiai e orai sem cessar, meditai na palavra de dia e de noite, sempre em espírito e em verdade. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.